E aí, galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para fazer um pré-jogo especial, hein? De Cruzeiro e Atlético Mineiro. Estamos, Caramujo, estamos. Vocês estão vendo aí, Caio e Pedro presentes também, porque nós vamos falar um pouco de Cruzeiro, vamos falar de Atlético. Mas vamos falar do rival, sim, tá? E vamos pegar aí detalhes do que será essa grande final de Campeonato Mineiro. Todos os caminhos levam ao Mineirão, domingo, 18 horas, acaba essa presepada. Ou o Cruzeiro é campeão mineiro, ou esperamos nós, o Cruzeiro, ter uma mudança no comando técnico. Fala, Caio, como é que tá, meu amigo? Vamos ser campeão? Fala, meu amigo, fala, Pedrão, a cada um que está nos acompanhando. Tem que ser, né? O Cruzeiro se esforçou para chegar à final, até mais do que deveria, e agora na decisão, ainda mais se tratando de um duelo contra o Atlético Mineiro, tem que vencer a qualquer custo. É isso. Pedro, meu velho, bom demais. E aí? Sem dar bobeira, né, Pedro? Já perdemos demais para esse time aí, né? É isso, fala Caramujo, fala Caio. Agora é ganhar ou ganhar, não tem jeito, né? Deram essa importância ao campeonato estadual e precisam justificá-la vencendo. A gente sabe que é um clássico, mas o Cruzeiro tem que ganhar. Chegou o momento de voltar a conquistar aí o campeonato estadual. É necessário fazer de tudo para que saiam vencedores no domingo. É isso. Então, todo mundo que estiver presente aí, gente, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Vai valer a pena, é legal, tá? Inclusive, vocês vão ver aí que nós vamos postar os cortezinhos, mas essa live vai entrar no sábado, 18 horas. Obviamente, ela está sendo gravada um pouquinho antes. Então, se porventura alguém machucar em cima da hora, aí vocês vão perdoar a gente, tá? Mas nós estamos fazendo no momento que é possível aqui, até porque no domingo todos estaremos envolvidos na transmissão lá na Samuca TV, né? Quem não está no pré-jogo, eu e Caio estamos no pré, Pedrão está na transmissão do jogo em si, e eu não quero ver o Pedro mandando 45 cruzamentos. Mas se der 45 cruzamentos e ganhar, não tá ruim não, né, Pedro? 1-0 com gols encagados no fim? Não, não tá não. Eu vou ficar tranquilo. Posso fazer o 45 cruzamentos mais uma vez, mas foi uma vitória, né? E em clássico a gente comemora, né, Caio? Independente Sim. se for, né? A gente Com vai certeza, comemorar. comemorar pra cacete, é pra chegar rouco lá no Regenerativo no outro dia. Nossa senhora, ainda tem um regenerativo na segunda. Quer dizer, vou fazer o pré, tem o jogo, que eu ainda não sei se eu vou, por questão de ingresso, né? Depois, o pós-jogo do 6-1 e na segunda-feira tem um regenerativo. Enfim, eu só espero que na segunda-feira a gente esteja feliz e no pós-jogo também, que aí todo esforço valerá a pena. Mas bom, sem resenha, sem muita palhaçada, vamos lá então, meus amigos. Campinho, El Campinho, para quem tem saudade aqui, não é o Campinho da Samuca TV, é o Campinho do 6-1 mesmo, um clássico. E aqui a gente tem uma fotografia, bem fotografia básica mesmo, das possíveis barra prováveis escalações de Cruzeiro e Atlético Mineiro. E uma coisa que me chama a atenção, antes de mais nada, amigos, é que a gente vê os dois times, de certa forma, com esquemas muito espelhados, né? A forma aí, não apenas no desenho tático, mas também nas características dos jogadores de cada posição. Vocês acham que isso foi uma coisa pensada pelo técnico do Atlético para já chegar pensando na final? Porque essa aqui foi a escalação do Atlético da estreia dele contra o América. Emerson, pode ser, porque o Eduardo Domingues sabe que logo de cara ter um título de campeão mineiro pode ser importante para a sequência do trabalho dele. Mas eu acho que tem um pouco já daquilo que ele pretende para o Atlético para a sequência da temporada, não só pensando em Campeonato Mineiro. Contra o América na estreia já deu para a gente ver um Atlético mais compacto por dentro, tendo os corredores bem abertos para os laterais atacarem, em muitos momentos também um jogo um pouco mais direto, né? E aí o Renier, que está na tela como meia, se achegando ao Hulk, formando uma dupla de ataque, são coisas que eu acho que ele vai tentar por mais tempo, mas é óbvio, né? Um cara como o Eduardo Domingues, que é um vencedor, vale a pena até a gente registrar isso, um cara que acabou de ser campeão argentino, Estudiantes, teve 5 títulos por lá, ganhou troféu até com o Colón, já tem essa vontade logo de cara conquistar um campeonato mineiro, e o Cruzeiro certamente já está muito na vista dele, né? Ele já quer de alguma forma tá minando esse Cruzeiro do Tite.
É isso. É, Coloquei aí na tela o time do Atlético, Pedrão, assim, só para a gente ter uhum. uma estrutura base, né? Isolar os times para a gente tentar fazer essa análise aí. Mas tem muito essa coisa de marcações individuais, é isso? É isso, né? Durante o período dele, principalmente dele, Eduardo Domingues, né? De Estudiantes, ele gostava muito de uma equipe que marcava individual. No máximo, ali, a última linha dele procura sustentar um pouco mais, né? A referência da última linha é muito mais a defesa do espaço, mas em alguns momentos acontece esse acompanhamento também individualizado. É claro que isso exige, né, Caramujo, Caio, quem vai estar nos assistindo, a questão física do atleta, questão de estar ligado, né? Quem é o seu encaixe, para onde o seu encaixe está indo, e aí você tem que perseguir. Mas a gente já viu um pouco disso, talvez, no jogo contra o América. A questão da estrutura é mesmo esse 4-2-3-1, é que meio que parece que o futebol hoje ele tá assim, é a moda do 4-2-3-1, né? Como o futebol é cíclico, tem sempre a moda das formações, e hoje a gente vê muitas equipes jogando nesse 4-2-3-1, e o Atlético foi assim contra o América, muito por conta porque o Estudiantes do Domingues também jogava assim. E aí, diferente do Sampaoli, acho que o Caio já apontou, né? Ele é um cara que ele não tem tanto apreço assim pelo controle de posse, por querer ficar com a bola, ele gosta do jogo direto, ele não tem vergonha que os zagueiros dele estiquem a bola, e o Caio falou de um ponto que para mim é chave assim nesse confronto. Compactação por dentro. Por quê? Porque as equipes do Domingues gostam muito de construir a base de duelo de segunda bola, pós-duelo de segunda bola. Então, junta aquela galera ali por dentro, tem a bola esticada, o 9 briga por ela, o 9 não briga para poder ele dominar e pôr no chão. Muito provavelmente ele vai brigar para essa bola sobrar para o meia, para o volante que está chegando ali de frente, e aí pontas e laterais, ou meias e laterais, né, os meias pelo lado, com muita liberdade para já atacar profundidade, para já pegar essa bola nas costas da defesa. Então é um time que não vai, acho que, circular muito a bola com o Cruzeiro, apesar de ser um treinador com essa questão dos encaixes individuais. Ele vai tentar, em alguns momentos, fazer uma pressão alta, mas ele não tem também vergonha de defender com um bloco baixo para sair na transição rápida. Então vai ser um confronto que vai exigir assim, um pouco do Cruzeiro. No sentido de, é óbvio que é clássico, né? Então tem também todo o fator psicológico, mas eu acho que o Cruzeiro vai ter que estar bem ligado ao Caramujo para, se tiver mais posse de bola, trabalhar essa posse de bola com mais critério. E aí eu sei que o torcedor já vai ficar assim, pô, mas o time do Tite roda a bola alguns jogos, né? E a gente tá reclamando disso. Acho que esse jogo é um jogo que você precisa de ter o máximo de critério e ter até um certo... Eu sei que isso não soa bem para o futebol, tá? Mas tem um certo conservadorismo com a posse da bola. Porque para um time talhado em jogar na transição, se você errar, se você perder demais posse de bola e entregar ao adversário, principalmente o Cruzeiro, que quando tem posse costuma avançar um pouco com seus atletas ali para frente no campo de ataque, você acaba cedendo o que o adversário quer. Vai ser um confronto aí interessante. Fica a sensação assim, e aí um ponto que acho que o Cruzeiro pode explorar, parece até estranho também, né? É que se o adversário se dispor a marcar individual, em algum momento fisicamente isso vai pesar. Para um time que também tem enfrentado problemas no Campeonato Brasileiro, é o caso do Atlético, também é o caso do Cruzeiro. Acho que se o Cruzeiro conseguir lidar bem com esse jogo no aspecto físico e conseguir em algum momento explorar uma fragilidade que provavelmente vai aparecer nessa parte para o adversário, é um caminho onde o Cruzeiro pode aí construir uma vitória e construir uma conquista de título. E nessa parte de questão física aí, nenhum dos dois times vai poder argumentar ou reclamar nesse sentido, né? Até porque os dois vinham de uma sequência pesada, os dois começaram o Campeonato Brasileiro de uma forma horrorosa, né? Cada um tem 2 pontos no campeonato em 12 possíveis. A questão é que a expectativa do Cruzeiro era maior que a do Atlético, a gente sabe disso, mas o Atlético também não estava esperando começar tão mal, tanto que já trocou o seu técnico, mandou o Sampaoli passear e trouxe aí o Eduardo Domingues. Mas voltando para o campinho, né? Semana toda para descanso, treinamento, então os técnicos vão ter a possibilidade. Eu queria saber de vocês, assim, pontos fortes e pontos fracos do Atlético. E a gente vai fazer esse exercício com o Cruzeiro também. Porque a gente sabe que o Atlético tem um goleiro que tem feito a diferença por eles há muito tempo, né? Inclusive, eu acho que é prejuízo se for para os pênaltis, tá? Por mais que o Cruzeiro tenha o Cássio, eu acho que o Everson está numa fase absurda no que diz respeito a definições por pênaltis. Só não parou o Lanús
Lanús eterno, obrigado, Lanús, por nos dar uma alegria em 2025. Mas quando a gente olha para esse time do Atlético aí, Everson no gol, Juan Tressoldi e Júnior Alonso como zagueiros, Preciado e Renan Lodge, os laterais. Alan Franco, Maicon, Reinier, o Vitor Hugo, Scarpa e Hulk, uma possível provável escalação do Atlético. Quem aí que a gente tem que vigiar muito? Obviamente o Everson é um grande goleiro, o Hulk pelos gols e tudo mais, mas onde que está a chave do Atlético para o bem e para o mal? Emerson, para mim, para o mal, tá nesse lado direito defensivo, né? Que é um problema quase que crônico do Atlético. Contratou recentemente o Preciado, que até começou contra o América, mas foi substituído ao longo da partida, muito pela dificuldade que ele tem na questão defensiva, né? E aí se tem até uma possibilidade, quem sabe, de improvisação. Mas, independentemente de quem venha a começar por esse lado, o Cruzeiro precisa estar com um jogo bem encaixado por ali. E aí, imaginando Gerson e Kaique, essa dobradinha pelo lado esquerdo, que é a mais provável, tomara que ela possa funcionar tão bem como lá naquele primeiro jogo contra o Pouso Alegre, principalmente na primeira etapa. Eu acho que é um caminho para o Cruzeiro estar explorando, o próprio Matheus Pereira se achegando por ali, porque o Atlético costuma ceder muitos espaços por esse lado direito defensivo. O Juan é até um zagueiro forte, que melhorou um pouco de rendimento, mas que tem alguma dificuldade de fazer coberturas também. Então, para mim, é o ponto mais frágil desse Atlético agora do Eduardo Domingues. Agora, se falando de pontos fortes, né? Eu acho que a construção pelos lados do Atlético merece atenção. O Domingues, como eu até falei no início, ele contra o América já tentou liberar um pouquinho mais os laterais para fazer com que esse Atlético construísse melhor pelos lados. E aí vale a gente chamar muita atenção, não só dos laterais que apoiam bem, por mais que o Preciado ainda não tenha se encaixado, ele é um bom apoiador, o Renan Lodge, mais conhecido, nem se fala, mas a gente precisa destacar quem está à frente, né? Os meias que atuam abertos e principalmente o Vitor Hugo. O Vitor Hugo, até o momento, é a principal contratação do Atlético para 2026, muito por rendimento, né? Tem até jogado além do que eu esperava o Vitor Hugo, que teve uma passagem mais ou menos pelo Santos, mas se encaixou muito bem nessa equipe. É um canhoto que joga pelo lado direito, mais com característica de meia, mas que ajuda a articular, que pisa bem na área também, tem estatura, tem força física, então vale se ter cuidado com ele e vale também cuidado com o Gustavo Scarpa. A gente ainda não sabe se ele vai começar aberto pelo lado esquerdo, né? Contra o América foi assim, mas depois passou a jogar centralizado. Mas dentro dessa formação, a tendência é do Scarpa pela esquerda. E aí uma dobradinha Lodge e Scarpa merece sim a atenção do Cruzeiro. O Scarpa aí mais para o lado do pé natural dele, querendo ou não, vai ter uma facilidade maior para encontrar cruzamentos, talvez até para encaixar finalizações. É um Atlético que por dentro ainda precisa ter seu jogo mais encaixado. Mas eu acho que pelos lados, quando tem a bola, pode gerar algum perigo sim ao Cruzeiro. E é claro, né, vale essa ênfase também ao Hulk. Eu acho que a partir do momento que esse jogo do Atlético funciona, tem fluidez pelos lados, fica mais fácil da bola chegar ao Hulk, que por mais que esteja em claro declínio, ainda é a peça no Atlético mais capaz de decidir jogos. Assim, eu concordo com... Acho que o Caio fez a leitura perfeita, né, do que pode ser de positivo e negativo, assim, pensando no contexto desse jogo. E aí um outro ponto, né, que a gente precisa de destacar, que é a questão da bola parada ofensiva, né? A gente sabe a força, principalmente o Juan Tressoldi, que ele tem, né, nesse tipo de situação. Então acho que o Cruzeiro precisa de estar atento a isso. E aí só um outro ponto nessa parte, acho que assim, que o Cruzeiro pode explorar, é que esse jogo do Atlético por dentro defensivamente ainda precisa de uma melhora, né? Se você para pensar que o treinador tem pouco tempo. Então acho que é um espaço onde o Cruzeiro pode aproveitar muito. Acho que o Cruzeiro precisa de jogar mais por dentro. E aí, até um ponto para mim, assim, que é muito importante. É claro que, vez ou outra, isso pode acontecer, isso não é um problema, mas eu espero que o Matheus Pereira entenda que ele precisa ficar cada vez mais no entrelinhas e não sair tanto do bloco. Quando o Matheus sai do bloco, acho que ele acaba ficando vulnerável, assim, e ajudando o adversário, né? O Matheus
participando do jogo ali no entrelinhas, ao lado do Gerson, às vezes ao lado do Christian, né, que é um volante que vai fazer esse movimento por dentro, um meia que vai fazer esse movimento por dentro, no caso, né? O Matheus gera mais risco, então é um cara que pode explorar muito essa dificuldade que a equipe do Atlético Mineiro tem para defender esse jogo por dentro. O Maicon, principalmente, né? O Maicon, ele é um cara que tem se destacado por ajudar, talvez, a retenção de posse do Atlético, saída de bola, mas defensivamente é um cara que acaba deixando a desejar. Então, acho que o Cruzeiro pode explorar muito esse jogo por dentro e, para mim, é um dos principais caminhos para que o Cruzeiro possa, quem sabe, aí, sair vencedor. Boa. Inclusive, assim, é um ponto, eu acho o Maicon um jogador muito bom com a bola, mas ele não é um volante de muitos desarmes, né? E é um volante que não é muito de fazer falta também. Claro que em clássico tudo muda, né? Todo mundo fica um pouco mais agressivo, mas ele não é um jogador de muitas faltas também. E é um cara que faz bem essa saída. E só um ponto, assim, como que é o Atlético ou como o Domingues, né? Porque sobre o Atlético do Domingues a gente ainda tem pouca referência. Essa construção, essa saída de bola, ela é feita mais ali um volante baixando para jogar com os zagueiros, os laterais ficam mais postados, que vocês falaram do apoio dos laterais, e eu também observei muito, especialmente o Renan Lodge, que tem muita qualidade. Mas a questão dos volantes aí, o Alan Franco pode dar uma baixada ali para ser um terceiro? Eu acho que é capaz de acontecer com o Maicon, mas na maioria das vezes no Estudiantes era uma construção até que o Tite tentou fazer aqui no começo do Cruzeiro, os dois zagueiros e os dois laterais. Aí, a partir do momento que tem essa quebra ou que tem esse lançamento para o ataque, os laterais têm maior liberdade, ou se ele não consegue num primeiro momento esticar essa bola, os laterais avançam um pouco no campo do adversário e aí um volante baixa, porque esse volante, por que eu acho que vai ser o Maicon? Porque é um cara que precisa de ter uma capacidade também, no Estudiantes era muito assim, para orientar os jogadores. E eu acho que o Maicon tem mais esse perfil do que o Alan Franco. O Alan Franco é um cara que tem muito impacto quando ele corre para frente, né? Quando ele faz esse movimento de chegar ali como uma surpresa. Então, eu não acho que o Domingues vá mudar isso também para o Clássico, não. Ele vai tentar esse jogo de uma saída, a gente fala 4+2, né? Os 4 jogadores ali da defesa, os 2 volantes um pouco mais à frente. Então, eu não imaginaria ele fazendo algo diferente, principalmente porque é um começo de trabalho. Eu não vou me espantar se o Alan Franco em alguns momentos fizer isso, porque eu acho que ele se acostumou nos tempos de São Paulo a ser esse cara do meio, a se aproximar mais dos defensores para ajudar na saída de bola. Mas pensando na ideia do Domingues e nas características do Michael, também acho que faz mais sentido, né? Me chamou a atenção que no jogo contra o América, é claro, o Atlético jogou mais em 4-2-3-1, mas esse início de construção dentro do campo do Atlético era com o time configurado em um 4-4-2. E aí, a partir do momento que o Atlético conseguia sair para o jogo, virava um 4-2-3-1. Mas foi um pequeno ponto aí que me chamou a atenção, porque teve uma variação de acordo com o campo que o Atlético estava construindo. E aí você acaba tendo os meio-campistas mais próximos dos defensores para uma saída bem segura, né? E a tendência é que cada vez mais esse Atlético tem a tendência de ser objetivo com a bola no pé. Não deve ser um time que vai ficar rodando de um lado para o outro, ainda mais numa fase de construção. Lá no Estudiantes, tinha alguns caras que conseguiam fazer muito bem isso, né? O Piove ajudava bastante na saída de bola, o Ascaciba, o próprio Medina também. Ele tinha mais opções de meio-campistas com essa capacidade de ajudar na saída de bola e até mesmo de compactar o centro. No caso, o Atlético já não é bem assim, né? Mas eu apostaria também, assim como o Pedro falou, no Michael, se aproximando mais e ajudando nessa saída de bola, e merece ser vigiado, né? Porque como a gente enfatizou por aqui, é um cara que com a bola no pé, sabe bem o que fazer, e até me chamou a atenção, talvez seja um outro ponto a se ficar atento desse Atlético. O Maicon, na reta final do jogo contra o América, teve 2 boas chances de gol, né? Chegou próximo à área, finalizando bem. É um cara que... forte, né? Exato. É um cara que pode aparecer mais próximo à área com o Domingues do que propriamente com o Sampaoli. Então vale ter atenção nele. Boa. Só para fechar o rival aí, a gente tem 2 jogadores aí que eu perguntei para vocês, assim, opções que talvez possam aparecer, não digo como surpresa, mas talvez durante a partida também. E aí vocês citaram o Cissé, volante jovem, que tem ganhado minutos aí,
E o Dudu, 4 vogais também. Para a entrada desses caras, quem sairia? O que muda aí de característica ou de configuração tática? De configuração tática, eu penso que não vai ter alteração. Mas para a entrada do Cissé, imagino o Preciado saindo desse time, com o Alan Franco sendo deslocado para fazer uma função de lateral direito, algo que ele, de alguma forma, está acostumado a fazer na seleção. E aí o Cissé formaria uma dupla de volantes com o Maicon. Isso aconteceu no jogo contra o América durante uma parte do segundo tempo. E aí o Dudu seria para entrar na vaga do Renier, né? Essa talvez seja até uma alteração mais provável de início. O Dudu vinha sendo titular, inclusive foi muito bem no clássico contra o Cruzeiro. Se o Domingues estudar direitinho o que ocorreu no primeiro jogo, talvez venha até começar com o Dudu, porque o Renier não funcionou tão bem, né? Deu para entender a ideia do Domingues de dar mais força ao ataque, de em alguns momentos fazer com que o Hulk não se sentisse tão solitário, tão sozinho. Então eu acho que essa entrada do Dudu na vaga do Renier é mais provável. E aí, claro, seria exatamente esse desenho que você colocou, Emerson. Com o Scarpa jogando por dentro, saindo da esquerda e passando a atuar por dentro, e o Dudu como um ponta pela esquerda, tendo aí a possibilidade de formar uma dobradinha com o Renan Lodge na fase ofensiva. Acho que assim, um ponto que a gente vai precisar de debater, né, com relação à entrada do Cissé, e aí se isso acontece dentro do jogo, Cissé e Maicon, é uma dupla que melhora a qualidade do Atlético com bola, mas eu acho que o Cissé ainda tem alguns comportamentos que ele precisa de desenvolver no aspecto tático, inclusive o próprio Domingues foi quem falou isso, né, na coletiva pós-jogo ali contra o América, e ele elogia o Cissé, mas ele fala que ele traz uma desordem, que isso às vezes pode ser bom, mas às vezes também pode ser ruim. E acho que o ponto dele é justamente esse. É um cara que tem capacidade de girar bem na pressão, trabalha bem ali jogando com poucos toques, mas taticamente, às vezes, na ocupação de espaço, no entendimento de a hora de pressionar, a hora de sustentar um pouco mais, ele ainda tem deixado a desejar. Um menino muito novo, né? Subiu recentemente da equipe sub-20 do Atlético Mineiro para os profissionais, está começando a ganhar o seu espaço, e acho que tem esse ponto. Com relação ao Dudu, acho que o Atlético vai ganhar mais qualidade no setor ali ofensivo, isso é óbvio, é um jogador que tem suas qualidades, a gente pode ter a questão física, a questão da idade, mas é um cara qualificado, mas talvez o Renan Lodge não tenha tanto suporte defensivo, e aí o Atlético vai precisar conciliar, ele vai ter o Renan Lodge mais avançado e correr esse risco de expor as costas da defesa. A gente até viu o Lodge participar muito ofensivamente ao lado do Dudu no clássico da primeira fase. Mas foi um Cruzeiro que não utilizou tanto aquele espaço. Né? A gente falou muito de uma partida ruim do William. Então, se o Atlético optar por uma dobradinha ali pela esquerda com o Dudu e com o Renan Lodge, vai ser necessário o Cruzeiro pensar muito em aproveitar aquele espaço, porque provavelmente vai ser uma lacuna ali no jogo do Atlético nos momentos defensivos. Perfeito. Eu acho que deu para fazer um bom diagnóstico aí de como joga o time do Atlético e o que esperar, né, desse rival aí que tem novo treinador. E claro, né, nesse cenário a gente sempre fica um pouco em dúvida ali, né? Pô, o que esse cara vai tentar fazer e tudo mais, mas já dá para entender, até porque o pessoal estudou muito bem o trabalho anterior, né? E até o técnico do América chegou a falar sobre isso também depois da eliminação, né? Como se preparar para enfrentar o Atlético? Ele falou, eu estudei o último time dele, né? E o América conseguiu segurar o Atlético, né? Um empate sem grandes emoções ali. No final das contas, nos pênaltis, acabou dando vantagem para o Coelho. Vamos fazer o mesmo exercício para o Cruzeiro, galera? Ou vocês querem acrescentar algo aí sobre o Atlético? Não, acho que aqui fechou, né? Podemos ir para o Cruzeiro. Bora lá. Então vamos falar do gigantesco, do colossal, daquele que nos interessa, o Cruzeiro para a final de Campeonato Mineiro, Cruzeiro de Adenor Bach, o Tite. Pressionado? Sim, está pressionado, precisa da vitória, precisa do título. Essa é uma escalação base do Cruzeiro, tá, gente? A gente vai falar sobre as dúvidas aí, mas se não acontecer nenhuma surpresa, nenhum problema de ordem física, Cássio no gol, Fabrício, Bruno e Vidalba na zaga, William na lateral direita, Kaique na esquerda, Lucas Romero e Lucas Silva como volantes, Christian na meia direita, Gerson na meia esquerda, o Matheus Pereira camisa 10, Caio Jorge no comando de ataque.
O que o Cruzeiro tem de bom e o que o Cruzeiro tem de ruim com essa formação e com esse time do Tite em 2026? Cara, eu acho que uma questão, não sei se dá para falar que já é positiva, mas que com essa escalação pode funcionar bem no clássico, é algo que o Pedro falou há alguns minutos. Um Cruzeiro que seja mais capaz de construir o jogo por dentro. Com esse time, a tendência é que se tenha mais a capacidade de fazer isso do que propriamente com o ponta, né? Tendo o Arroio ou tendo o Bruno Rodrigues. Mas, por óbvio, Christian e Gerson vão ter que jogar muito mais do que nos últimos jogos. Claro que a gente quer todo mundo no ápice, mas eu estou enfatizando mais esses dois, não só pela importância deles para o jogo funcionar, mas porque eles estão abaixo dos outros, né? O Romero é uma peça que está muito regular na temporada, que já teve o seu momento ruim, mas está muito regular. O Lucas Silva, para mim, vem até numa sequência ok de jogos. Matheus Pereira, a gente sabe que mesmo nesse Cruzeiro, ainda com dificuldades coletivas, consegue se destacar, mas Christian e Gerson precisam funcionar mais e principalmente com a bola. Nem acho que tanto sem a bola, mas com a bola esses caras precisam fazer com que o jogo do Cruzeiro seja mais fluido. E para trazer esse maior controle que o Tite tanto fala, é fundamental que eles apareçam melhor, que eles sejam mais assertivos. Principalmente o Gerson, né? Talvez pela capacidade técnica dele, para trazer poder de articulação ao Cruzeiro. Mas imaginando todo mundo aí no seu melhor nível, para mim é o que o Cruzeiro pode fazer de melhor no clássico contra o Atlético. Conseguir reter bem essa bola no meio e aí, de fato, no entrelinhas trabalhar bem, porque o Atlético vai ter muito trabalho. Mas, repito, Christian e Gerson precisam fazer muito mais do que nos últimos jogos. Eu concordo muito com o Caio. Acho que o jogo, uma melhora do Cruzeiro, uma boa apresentação do Cruzeiro, vai passar bastante por como o Christian e Gerson vão se comportar dentro das partidas e também estendo isso para Kaique e William, né? A partir do momento que o Cruzeiro acaba escolhendo ali ter um meio-campo mais robusto, né? Se a gente para pensar que o Gerson e o Christian são meio-campistas jogando mais abertos, mas são meio-campistas, e aí a gente soma isso a Lucas Silva e Lucas Romero, é necessário que os laterais entreguem profundidade, entreguem ultrapassagens. Foi até aquela análise que eu levei lá para a Samuca TV, né, Caramujo? De um Cruzeiro usando muito essas associações com ultrapassagem. Acho que vai ser, de novo, muito importante que o Cruzeiro consiga repetir aquele comportamento e repetir por seguidas vezes, né? Aquele jogo a gente acabou pegando ali 2 momentos, então foi algo pontual, e aí você volta lá na construção do gol do Corinthians, é uma jogada mais ou menos nessa linha que acaba com uma finalização do Matheus Pereira, mas é um Cruzeiro que vai precisar muito desse jogo por dentro e para isso vai precisar muito de uma boa exibição de Gerson e também do Christian. Para a segunda etapa, eu acho que vai ser interessante o Cruzeiro aí já apostar numa mudança talvez e ter jogadores com mais capacidade de dar profundidade, de talvez empurrar a defesa do Atlético para trás para justamente o Matheus Pereira ter mais espaço para circular por dentro. E esses 2 jogadores, na minha opinião, são Bruno Rodrigues e Arroio. Eu gostaria de ver o Cruzeiro tendo Bruno Rodrigues, Arroio, junto do Caio Jorge e Matheus Pereira. Não tiraria nem Matheus Pereira nem Caio Jorge para ter um desses 2 jogadores que eu citei, né, que vem do banco de reservas. E acho que são jogadores também com a capacidade do 1 contra 1, a capacidade do drible, tudo isso vai fazer... eu tiraria o Christian para colocar o Arroio, não para iniciar, tá? E a depender no segundo tempo, de como estiver o jogo, eu colocaria o Gerson de volta como segundo volante e teria o Bruno Rodrigues. E aí talvez tiraria o Lucas Silva, a depender do que o jogo estiver pedindo. E torço para que o Lucas Silva faça um bom jogo. Inclusive, acho que desde que teve essa entrada aí dele ao lado do Gerson e do Lucas Romero, digamos assim, eu não acho que o Lucas tenha apresentado performances ruins, muito pelo contrário. Mas pensando só numa mudança de postura mesmo, num jogo mais vertical, talvez, aí eu acabarei escolhendo tirar o Lucas e ter o Gerson ali como um segundo volante para ter 2 beiradas, né, 2 pontas mesmo. Um ponto que essa formação, para mim, entregou ao Cruzeiro e pode ser importante para esse jogo também, é a questão de ter mais jogadores com capacidade para ganhar a disputa de segunda bola,
que é algo que o Atlético vai trabalhar muito em cima. E a gente já destacou aqui enquanto falava lá atrás sobre a questão do adversário, a questão da ideia de jogo do novo comandante. Então, ter ali Gerson e Christian somados aos dois volantes pode ser muito importante para o Cruzeiro também em situações de segunda bola. Eu acho que se o Cruzeiro conseguir levar vantagem nesse quesito, o Cruzeiro acaba tirando uma parte considerável da ideia de jogo do comandante do rival. E aí, quando você tira essa parte de uma ideia de jogo de um treinador, muito provavelmente você está mais perto de um bom resultado do que o contrário. É isso, e assim, a gente viu nessa temporada em diversos momentos o Cruzeiro na hora de se defender, ficando até um pouco mais no 4-4-2, né? Quando o Christian e o Gerson baixam aqui para fazer a proteção das linhas. Eu acho que o Christian, como vocês já citaram, é um lado forte do Atlético com o Lodge e o Scarpa. O Christian vai precisar fazer um clássico bem melhor do que fez da primeira fase, né? Foi um dos pontos que faltou equilíbrio para o Cruzeiro por aqui. E ali do outro lado a gente tem o Gerson, que assim, o Kaique ele preocupa menos, né? Porque o Kaique é um marcador melhor, mas o Gerson também vai precisar fazer bem esse papel. E aqui na frente o Matheus Pereira e o Caio Jorge têm ficado com um pouco menos de responsabilidade, mas a gente sabe que são caras também que têm muito essa intensidade, né? Como ponto forte aí no time do Cruzeiro. E assim, vocês citaram aqui de possível variação no segundo tempo, de Bruno Rodrigues e Arroio e tudo mais. E eu queria perguntar assim sobre outro jogador, por exemplo, se o Cruzeiro precisar aqui, tá? Não quero que ninguém se machuque, pelo amor de Deus, mas se o Cruzeiro precisar de um meio-campista para dar um pouco mais de ofensividade ali, é realmente essa questão de tirar o Gerson da ponta e puxar ele para jogar por dentro? O Cruzeiro tem alternativas, por exemplo, se o Atlético abre o placar para a gente se tornar um time mais perigoso do que é de início? Acho que tem alternativas, mas passam por poucos nomes. Dentre esses, claros, que já foram citados aí, o Arroio e o Bruno Rodrigues, e eu vou falar do Wanderson, tá? Porque o Wanderson contra o Pouso Alegre, eu achei que ele fez minutos melhores do que Arroio e Bruno Rodrigues. E pelo lado direito, né? Isso me chamou a atenção, inclusive se entendendo muito bem com o William no momento ali do gol do Caio Jorge. Então, é mais uma opção. Mas realmente para por aí, né? Acho que o Cruzeiro tem alternativas interessantes no setor de ataque, mais dos caras que atuam abertos do que propriamente no meio. É mais uma torcida que a gente tem que ter para os jogadores de meio jogarem muito bem, se manterem saudáveis, porque se o Tite perder uma dessas peças, pode ser que tenha algum problema, né? Se ele eventualmente entender que precisa de mais um meia. Então, para o Cruzeiro conseguir, quem sabe, enganar mais o adversário, vai ter que contar com seus pontas. Agora, dos três que a gente citou aí, Arroio, Bruno Rodrigues e Wanderson, eu destacaria um pouquinho mais o Bruno do que Arroio e Wanderson. Isso talvez seja até um pouquinho surpreendente, porque, claro, né, o Arroio é o principal ponta desses, mas eu penso muito na fragilidade do lado direito defensivo do Atlético. Acho que o Tite pode querer explorar isso em algum momento. E aí faz mais sentido contar com o Bruno Rodrigues à frente do Arroio, que tem sido mais utilizado pelo lado direito, e à frente do Wanderson, que é mais limitado do que todos esses. Então é um clássico legal também para o Bruno Rodrigues aparecer, um cara que sabe muito bem o que é clássico, que já fez gol, inclusive, no rival. Não sei se de alguma forma isso pode pesar para o Tite ao longo da partida, mas dos pontas do Cruzeiro é o que até o momento está causando mais expectativa, pensando para o decorrer da partida, porque de início creio que vai ser esse time que está na tela mesmo. O Caio falou um ponto aí, Caramujo, para mim, assim, o Cruzeiro pode mudar o jogo, mas conta com poucos nomes. E aí, quando eu falei dessa questão do meio campo, acho que muita gente pode pensar, mas e o Matheus Henrique? Até aqui na temporada, na minha opinião, tá? O Matheus Henrique não tem convencido. E aí, talvez eu apostaria muito mais em ter o Gerson como segundo volante e ter a capacidade que o Gerson tem para construir o jogo, para sair da pressão, para às vezes achar um passe longo, e aí ter os pontas. Isso que o Caio falou também é um ponto que eu confesso que não tinha pensado, e enquanto o Caio foi falando aqui, eu fui desenhando o mesmo cenário, e acho que talvez ter o Bruno Rodrigues em algum momento da partida vai ser importante também, porque ele joga prioritariamente pelo lado mais frágil do Atlético defensivamente falando. Uma presença do Bruno lá
vamos pôr com o Preciado jogando, força uma compensação do Alan Franco. Só que uma compensação do Alan Franco no lado direito força um espaço na parte de dentro do campo. Futebol é o famoso coberto oculto, né? Você cobre a parte de cima, aí deixa o pé de fora, cobre o pé, o pescoço e a cabeça estão para o lado de fora. E essa máxima, ela é muito válida para o futebol, isso não tem como a gente mudar. Então, essas compensações que podem acontecer para defender um corredor mais frágil, que é o caso do lado direito do Atlético, podem até facilitar o jogo de Matheus Pereira, do próprio Caio Jorge, do Gerson, Lucas Silva, quem quer que seja, mas principalmente os jogadores que jogam na faixa central. O Arroyo, ele sempre vai despertar no torcedor do Cruzeiro essa expectativa, porque é um cara do 1 contra 1, é o cara do lance diferente, de achar às vezes um passe, uma finalização que outros jogadores ali que fazem a mesma função que ele não têm condições. Mas eu acho que não tem como fugir dessas duas peças, Arroyo e Bruno Rodrigues, como esperanças de o Cruzeiro poder modificar um jogo, e também dessa mudança de posicionamento do Gerson. Tá, e eu perguntei aí sobre a questão do Cruzeiro precisar buscar um resultado, mas a gente viu acontecendo no Mineiro desse ano, inclusive do Cruzeiro abrir o placar, né? Saiu na frente e acabou tomando uma virada. Cruzeiro, com essa escalação provável que a gente tem aqui, que já é uma escalação que aqueles mais críticos podem chamar até de um time com 4 volantes. Se o Tite quiser meter o modo Tite do Corinthians 2012, quero fechar mais a casinha, que opção que ele tem interessante aqui para deixar esse Cruzeiro mais reativo, assim, para contra-ataque, para segurar uma pressão? Cara, boa pergunta. Realmente a gente não conta com grandes opções. Eu imagino... A questão é que ele não tem muito essas características, mas eu imagino que se o Tite quiser fechar um pouquinho mais o time por dentro, ele vai acabar optando pelo Matheus Henrique, mas o Matheus Henrique é um cara que se destaca mais com a bola, né? Talvez dentro do que você falou, Emerson, para se ter mais força de marcação, para ter mais força para contra-atacar também, o ideal seja o Japa. Não faça isso. Não coloque o Wallace por aí. Por favor. O ideal seja o Japa, de fato, podendo, quem sabe, formar uma trinca aí no setor de meio. Mas eu acho que o Tite não vai fugir de um Matheus Henrique, não. Se ele quiser um Cruzeiro mais fechadinho, ele que deve ser a opção. Mas, por características, para mim, nem é a que mais faz sentido, não. Eu ia falar a mesma coisa do Caio. Assim, por característica, o Japa ajudaria mais nesse tipo de situação. Eu lembro principalmente daquela parte final de 2023 ali, quando o Cruzeiro consegue a permanência, né, na primeira divisão, é muito por conta daquela trinca de volantes que o Seabra e Autuori acabam escalando ali. Acho que quem mais se destacou defensivamente entre Japa, Lucas Silva e Ian Lucas foi o Japa, né? Então ele é um jogador que tem esse poder, é um cara que gosta também às vezes de entrar ali no duelo, de ir para a dividida, mas eu não duvidaria, e eu acho que a escolha do Tite seria o Matheus Henrique. Para até pensar, talvez, em ele ajuda a fechar o meio campo, mas quando tiver a posse da bola, ele pode ajudar mais do que os outros. De fato, para mim, um atleta que não deve ser opção, assim, pelo menos na minha visão, e que se for vai me espantar muito para ruim, é o Wallace. Acho que o Wallace é o cara para ficar ali meio que, não, esse aqui só se não tiver jeito mesmo, e aí vai ter que colocar ele, infelizmente. É isso, meus amigos. E assim, só um exercício que eu me peguei pensando aqui agora, né, sobre os jogadores do plantel. A gente tem que falar um pouco da questão do gol, né? O Cássio, até o momento, ele é tratado como dúvida. Probabilidade maior que o Cássio jogue, né? É a tendência aí, mas ele está tratando a lesão ali, um estiramento no ligamento do joelho, e a gente espera contar com ele. Qual que é assim, o peso de uma eventual ausência do Cássio? Precisando do Matheus Cunha ali, dá para confiar nele? Para mim dá para confiar, mas existe um peso em uma não participação do Cássio. No quesito de liderança, é um líder, claro, não só para o sistema defensivo do Cruzeiro, mas para o time como um todo. É um cara plenamente acostumado a grandes confrontos e que até costuma se agigantar neles. Acho que o Cássio, dentro do possível, vem fazendo uma temporada correta, inclusive já impediu aí o Cruzeiro de ter derrotas acachapantes, ou ainda mais acachapantes,
do que já teve, e pensando em uma eventual disputa de pênaltis, eu concordo demais com você, Emerson. O Atlético sai à frente por conta do Everson, mas querendo ou não, se você tem um Cássio, você acaba se aproximando de igualar mais, porque o Cássio geralmente garante um pênalti defendido, né? É um cara que, nesse sentido, tá muito mais acostumado e tem até mais qualidade do que o Matheus Cunha. Mas dá para dizer que o Matheus Cunha é um goleiro inconfiável? Não. Em que pese que vai ser o segundo jogo dele já numa final, o Cunha é acostumado sim a jogar clássico, a jogar grandes jogos, já jogou final de Copa do Brasil, já sentiu a pressão de jogar com a camisa do Flamengo em grandes jogos e se deu bem, né? Que é o principal. Eu acho que se ele tivesse jogado e não tivesse dado bem, aí seria outra história, mas ele, por exemplo, tem um papel fundamental em uma classificação do Flamengo contra o Palmeiras no Allianz, numa fase de oitavas de Copa do Brasil. Então, assim, dá para confiar, mas é melhor que a gente tenha o Cássio à disposição. Acho que a frase final do Caio é o que resume, né? Dá para confiar no Matheus Cunha? Dá, mas é melhor você ter o Cássio. Acho que é um cara mais acostumado a esses momentos. E eu acho que a questão do ritmo de jogo pesa muito também. Para goleiro, principalmente, né? O Cunha teve seus primeiros minutos ali contra o Pouso Alegre, foi pouco exigido, né? Então, assim, o dia a dia de treino, ele é importante? Ele é importante. Mas a gente sabe o quanto o ritmo do jogo é diferente, principalmente para goleiro, né? Porque eu falei sobre isso, inclusive, na Samuca TV. Se o atacante sem ritmo erra, ele tem um batalhão atrás dele para tentar recuperar ainda e corrigir o que ele fez de errado. Se o goleiro erra, muito provavelmente é um lance fatal. Assim, 90% das vezes é um lance que vai ser gol. Então, eu acho que o ideal é que a gente tenha o Cássio, mas não tendo, eu acho que sim, dá para confiar no Matheus Cunha. Boa. E só para fechar essa parte que é exclusivamente Cruzeiro. A gente falou aqui do time do Tite, né? O time que provavelmente vai a campo. Vocês fariam alguma mudança de início para começar o clássico assim? Teriam algum ponto? Porque eu, apesar de todas as discordâncias que eu tenho do Adenor, eu acho que para iniciar o jogo, depois do que foi construído na temporada, tipo, o time é esse mesmo, sabe? Seria uma grande incoerência ele botar o Arroio, por exemplo, na ponta, sabendo que o Christian tem um papel importante tático para fazer, por mais que não esteja bem tecnicamente. Mas vocês fariam alguma mudança ou vamos com esse time mesmo e durante o jogo talvez a gente precise fazer alterações para, né, dependendo do que acontecer, a gente ser um time melhor? Eu tô fechado com você, tá? Por uma questão de coerência, de sequência, para mim seria esse o time, né? Vale lembrar que o Tite já vem por 2 jogos consecutivos com essa equipe. Pode ser que não venha começar contra o Atlético por alguma questão médica, mas para mim é o ideal. Cruzeiro começar com essa equipe, querendo ou não um time que está se entrosando, ainda não é o suficiente para o Cruzeiro fazer uma grande temporada, o que esse time tem feito, mas acho que melhoras progressivas têm ocorrido, né? E não à toa o Tite deu sequência a essa equipe. Temos alternativas legais para o decorrer da partida, até pensando em aceleração, em tentar fazer com que esse Atlético possa se mostrar mais vulnerável defensivamente, né? Quem sabe um ponta contra uma defesa mais cansada, mais gastada, faça a diferença. Mas para começar o clássico, seria realmente esse 11 que começou contra o Corinthians e também contra o Pouso Alegre. É que assim, eu consigo entender, tá? E acho que o Tite tá certo até em fazer isso, mas eu ainda tenho uma questão, e talvez seja algo muito pessoal, assim, eu ainda gostaria de ver o Arroio titular. Eu acho que faz a diferença você não ter um atacante, sabe? Um cara que está acostumado àquela situação ofensiva ali. Mas aí eu entendo também a escolha do Tite por ter o Christian por ali. Não é algo que me deixa assim, nossa, tô muito sem entender por que o Tite está escolhendo aquilo. Eu acho que talvez seja só uma situação muito mais pessoal do que olhando para o lado da análise, assim, mas eu tenho certeza que se o Tite está escolhendo também o Christian por ali, é porque dentro da sua concepção, da sua forma de ver futebol, ele acha que o Christian pode entregar mais para o que ele quer ali daquele jogo, para o que ele analisou e entendeu daquele confronto, mas a minha opção pelo Arroio seria muito mais por algo pessoal mesmo.
entrando nesse ponto em específico do Arroyo, eu tenho a impressão de que ele perdeu uma chance de causar muito mais dúvida no Tite com a atuação ruim contra o Pouso Alegre. Acho que se o Arroyo tivesse entrado bem, como mais ou menos foi contra o Corinthians, porque ele tem uma entrada, por exemplo, melhor do que a do Christian, né? Ele joga bem mais do que o Christian naquela partida, até porque o Christian foi muito mal, e o que o Arroyo fez já bastou para ele ficar à frente. Eu acho que ele perdeu uma chance, sim, de se consolidar como uma alternativa viável para o Tite, pensando no clássico, pensando em titularidade. Só que ele entrou muito mal contra o Pouso Alegre, né? E de alguma forma isso vai acabar pesando também. Além de, claro, o Tite ser um técnico um pouquinho mais pragmático, dele gostar de dar sequência para suas equipes, fazendo poucas alterações, esse ponto em específico do Arroyo tem que ser colocado. Para mim, se ele entra melhor contra o Pouso Alegre, o Tite teria mais dúvida na escalação inicial. Boa. E só falando nessa questão de dúvida na escalação, vocês têm essa dúvida aqui? Não, Fagner, não tem. Willian? Fagner vai Não, começar contra o Flamengo, mas o Willian conseguiu ser bem regular nos últimos jogos, né? Claro, foi expulso contra o Corinthians, mas para mim o Willian vem de 3 bons jogos com a camisa do Cruzeiro. Tem aí até aquele jogo legal contra o RT também, né? Antes da semana cheia, mas pegando depois da semana cheia, acho que o Willian tá com uma boa sequência de jogos e pensando nesse aspecto ofensivo dele também, né? De ser um cara com mais ímpeto ofensivo, é importante que ele seja mantido. Não, eu também não tenho dúvida, não. Eu iria com o Willian. Essa opção aqui agrada para vocês? Se o Tite resolve fazer isso aqui como surpresinha para o clássico? Legal. Acho legal. Assim, talvez faça mais sentido o Bruno Rodrigues pela esquerda do que deslocar o Arroyo, mas não é ruim, não. Até porque o Arroyo já teve boas atuações pela esquerda, mais com o Jardim do que com o Tite, né? Até porque o Tite costuma preferir o Arroyo pela direita, mas pensando em um Atlético que sofre mais pelo lado direito defensivo, é uma forma de você tentar surpreender, né? O Arroyo conhece o Preciado, claro que o Preciado também conhece ele, mas são jogadores que já jogaram juntos na seleção em um dado momento, e o Arroyo poderia ter uma vantagem importante, porque hoje claramente é um jogador muito mais consolidado no Cruzeiro do que o Preciado no Atlético, um cara mais confiante também. Então é uma outra alternativa válida. Eu acho que é muito disso, né? São alternativas. Essa eu também acho válida, mas eu vou voltar no que vocês falaram lá. Acho que o Tite, até para manter uma coerência, assim, meio que no discurso dele, ele vai com Gerson e Christian abertos, né? Como meias mais lateralizados. Eu estou fazendo isso só para colocar, como sempre, a minha vontade, o meu time, e para dar um jeito de tirar o Lucas Silva. Porque eu sempre tiro o Lucas Silva do Cruzeiro aqui. Eu, de algum momento, coloco o Gerson como volante e coloco o Christian aqui na direita. Seria o meu time lá no início do ano. É um time que eu gostaria de ver jogando. Mas eu entendo plenamente que para esse duelo, não usamos mais esse termo, agora a gente não gosta mais do Jardim, atualização, tá? E para a gente fechar, meus amigos, vamos fazer aquele bom e velho, né? Cara a cara, head to head, face to face, fuça a fuça, em que a gente compara as possíveis / prováveis escalações de Cruzeiro e Atlético. E aí eu pergunto para vocês, tem favorito no clássico? Não, eu não vejo que tenha favorito, não. Eu acho que os dois times estão bem iguais, assim, em campanhas ruins, em anos ruins. Não sei se tenha favoritismo. Acho que tem um time mais pressionado. E esse time é o Cruzeiro. É um time que tem mais responsabilidades dentro desse jogo e esse time é o Cruzeiro. Mas favorito, na minha opinião, não tem. Eu também não consigo apontar favorito. Concordo com o Pedro que o Cruzeiro entra com mais responsabilidade de ser campeão do que o Atlético, por conta da forma mais séria que encarou o Campeonato Mineiro, mas também pelo longo tempo sem vencer a competição, né? Mas um ponto que, cara, não dá para colocar como favoritismo, mas eu acho que o Cruzeiro tem mais gente, e olha que tá até faltando para a sequência da temporada, mas eu acho que o Cruzeiro tem mais gente para aparecer bem
em um jogo único de decisão do que o Atlético. Quando a gente olha principalmente para o setor ofensivo, o Atlético não tem ninguém hoje do nível do Caio Jorge. A gente respeita muito a carreira do Hulk e tudo mais, mas não está no mesmo nível. Não tem também ninguém do nível do Matheus Pereira. Então, eu acho que isso pode pesar a favor do Cruzeiro na decisão, de ter essas peças aí mais decisivas. E geralmente clássico é decidido no detalhe, ainda mais final em jogo único. Tomara que esses detalhes venham a pesar a nosso favor. É isso. Eu fecho com vocês, também não vejo grande favoritismo por parte de ninguém, mas assim, concordo muito com o que o Pedro falou sobre a pressão, né? O Atlético, se ele perder essa final, ele já tem a desculpa pronta, né? Pô, é o segundo jogo do técnico, a gente teve uma mudança, é uma troca de trabalho. Se o Cruzeiro perder, não tem argumento, né? Se o Cruzeiro não for campeão, eu diria, inclusive, para mim, tá? Mesmo se empata e perde nos pênaltis, para mim tem que acabar o trabalho do Tite. E até uma pergunta que eu passo para vocês também, porque assim, foi dada uma grande importância para o campeonato estadual e podemos questionar muita coisa, mas a gente não pode dizer que a diretoria do Cruzeiro não ofereceu respaldo para o trabalho técnico, né? Então agora a gente precisa desse resultado sendo entregue, porque 6 anos sem ganhar o Mineiro, mesmo sendo o título menos importante, já deu, né? Eu acho que assim, nenhum cruzeirense vai aceitar legal o Cruzeiro não levantar a taça no domingo. Não, acho que não vai aceitar. Tem essa questão histórica, né, dos últimos anos, mas tem a questão também da prioridade dada ao campeonato. Por mais que a grande parcela dos cruzeirenses tenha discordado disso, a gente quer que, no mínimo, então, beleza, vocês meio que sacrificaram o início de campeonato brasileiro, então conquistem o objetivo. Conquistem o objetivo que vocês estão imbuídos ali, estão completamente focados. E eu tô com vocês, tá? Acho que assim, a continuidade do trabalho para o início da semana, que eu tô falando, né? Porque depois, durante a semana, a gente tem um Cruzeiro e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Ela vai depender muito do resultado de domingo. Se o Cruzeiro for campeão, e eu me arrisco até a dizer que, assim, a depender de como o Cruzeiro for campeão, para falar, olha, tem que vir uma resposta muito grande na quarta, senão acabou. Porque também tá na minha forma aqui de analisar. Se o Cruzeiro chega para esse confronto, é um jogo muito ruim do Cruzeiro, muito pobre, mas aí consegue ganhar, sei lá, nas penalidades. Para mim ainda é muito pouco. Para mim ainda é muito pouco. É legal, você ganha o título, você derruba o rival ali, mas acabou. Passou para mim. O ponto de talvez dar uma sobrevida maior ao trabalho se o Cruzeiro entrar para esse jogo, conseguir se impor, e aí eu não estou nem falando de se impor assim 4-0, 3-0, não. Se for um jogo que a gente vê o Cruzeiro amassando o Atlético e sair com uma vitória, por exemplo, por 1-0, eu sei que muita gente que é contra o Tite vai continuar contra, mas eu acho que pelo menos vai te dar um vislumbre de, olha, conseguimos dominar uma equipe de Série A e vencer. Acho que esse é o ponto. Mas para mim, tudo vai depender desse jogo de domingo. O que mais conta é o resultado, né? Então, assim, não faz o menor sentido o Tite permanecer se o Cruzeiro perder o Campeonato Mineiro. Inclusive, seria uma forma melancólica dele sair, né? Com a torcida do Cruzeiro realmente odiando o Tite, porque se tem uma coisa que o torcedor do Cruzeiro odeia é perder para o Atlético Mineiro, né? E é claro que esse ódio vai ser muito canalizado e com justiça ao Tite. Mas, enfim, é bom se ter em mente, aí, principalmente para a diretoria do Cruzeiro, que, mesmo se vencer o Campeonato Mineiro, o trabalho tem que seguir sendo avaliado de forma muito rigorosa, não resolve em nada a temporada do Cruzeiro, a situação difícil no Brasileirão, conquistar o estadual. Então, é um jogo decisivo para o Tite, né? Mas, enfim, que venha a vitória. Eu não quero imaginar realmente o Cruzeiro perdendo mais uma final de Mineiro pro Atlético, porque assim, machuca, tá? Mas numa boa, é algo que já deu, já encheu o saco, então que o Cruzeiro seja nos pênaltis. Eu não vou ficar lá muito satisfeito, mas tem que conquistar esse Mineiro em cima do Atlético. É isso. Feito isso, então, vamos lá, para fechar aqui bonito, com aquele cara a cara, aquele momento que a gente só arruma confusão para nossa cabeça, né? Igual palpite. Se você acerta, ninguém lembra, mas se você erra, todo mundo fala. Aí, ó, vocês aí falaram que o jogo contra o Mushuki Runa era para fazer saldo. Enfim, meus amigos, vamos lá, hein?
Estão listadas aí as possíveis escalações, né? E começamos com o duelo no gol. Cássio ou Everson? E aqui eu acho que a gente pode estabelecer um critério assim do ano de 2026, né? Em vez da gente analisar a carreira, o momento, a temporada, assim. Cássio ou Everson? Everson. Também acho que o Everson. Eu fecho com vocês, terceiro voto para o Everson. Não acho que o Cássio começou a temporada mal. Ano passado ele começou mal. Esse ano ele tá com um desempenho ok, mas é que o Everson tem feito mais a diferença em favor do rival. Zagueiro pela direita. Isso aqui normalmente não daria disputa, mas esse ano talvez dê. Fabrício Bruno ou Juan Tressoldi? Cara, é pelo ano, não é? É o único Pelo critério, ano. certo? Isso. Juan. O ano do Fabrício é bem ruim, né? Assim, jogador por jogador, o Fabrício é muito mais jogador. Mas o critério é o ano, a gente tem que ser fiel ao critério, né? Então é Juan. Assim, eu confesso que eu fico com raiva de mim mesmo por esse voto, tá? Mas, Sim. assim, e espero que o Fabrício Bruno veja esse vídeo e fale assim: vocês vão ver amanhã, seus trouxa, e faça uma grande partida, brilhe, faça um clássico perfeito. Inclusive, se quiser fazer gol, né? Ele que fez um gol maravilhoso no clássico ano passado, inclusive. Fabrício, pelo amor de Deus, cara, você tá jogando num nível que a gente tá achando o Juan Tressoldi melhor que eu sei. Então, vamos acordar para a vida aí, né? Vamos dar a vitória para o atleticano aqui, Juan. Zagueiro pela esquerda, Vidalba ou Júnior Alonso? Vidalba. Vidalba, poucos jogos, mas assim, o Alonso tem mais jogos e tem jogado mal, né? Em todos eles. O Vidalba jogou poucos jogos, mas os jogos que fez foram bons jogos. O Vidalba teve só aquele ponto fora da curva ali, aquele pênalti bobo, né? Que ele cometeu no jogo contra o Pouso Alegre, mas ele tem jogado de uma forma melhor. E até os atleticanos estão bem impacientes com o Júnior Alonso, né? Que é um jogador que já teve bons momentos, mas esses bons momentos parecem ter ficado um pouco para trás. Na lateral direita, um duelo de criticados, William ou Preciado? William. Vem em um bom momento, né? É preciso admitir isso, vem numa boa sequência de jogos. O Preciado ainda não conseguiu esse bom momento com a camisa do Atlético. Está em busca da sua primeira boa atuação. Então vou de William. O William também, por mais que seja criticado pelo torcedor do Cruzeiro, eu acho que, não sei se isso acabou passando despercebido para algumas pessoas, mas para mim não. No primeiro clássico, a melhora do Atlético, ela acontece a partir do momento que o Preciado precisa de ser substituído por uma lesão, né? A partir dali, o Atlético melhora na partida e aí acaba terminando vencedor. Então, meu voto é o William. Eu também acho que o William é bem mais jogador que o Preciado, assim, tá? Não acho que o equatoriano seja ruim, embora não tenha encaixado. Acho que o William é um jogador melhor. E aí vem aquele ponto, né? A torcida do Cruzeiro tá bem desconfiada com o William, teve episódio de vaia recente. Ele respondeu bem, né? Nas últimas partidas. Infelizmente teve a expulsão contra o Corinthians num jogo que ele estava bem. O clássico é o jogo que muda histórias, tá? Então, se a gente hoje está enxergando o William talvez num fim de ciclo, se ele faz um grande clássico, consegue o título, ajudar de forma decisiva, e ele é um lateral que aparece muito na parte ofensiva ali também, se ele consegue fazer um grande jogo, ser determinante como foi em outros momentos, eu tenho certeza que essa situação, esse ânimo fica renovado, tá? Então eu também voto no William, acho um jogador melhor. Na esquerda, uma disputa de jogadores menos questionados, inclusive muito elogiados, Kaique e Renan Lodge. É uma disputa em um nível legal, né? Vou ficar com o Kaique. O Lodge começou bem pelo Atlético, tomou conta da posição, mas já teve suas oscilações. Teve um jogo contra o Remo, por exemplo, que ele tem uma falha crucial em um dos gols do Remo. Eu não gostei tanto dos jogos dele contra o América. O Kaique também já teve seus problemas na temporada, mas eu acho que ainda é um jogador mais consistente no ano de 2026. Então, meu voto vai no Kaique. Eu também voto no Kaique. O começo do Renan Lodge foi bom, mas eu acho que pós-clássico foi uma partida onde ele jogou muito bem em questão. Dali para frente, ele passou a ter partidas abaixo, né? Inclusive, até já vi pontualmente alguns torcedores ali iniciando alguns questionamentos. O Kaique não começou tão bem, mas já voltou a desempenhar no nível que a gente está acostumado. Meu voto é Kaique.
Eu também voto no Kaique. Nós não estamos concordando em todas por critério, não, viu, gente? É porque tá Não, acontecendo mesmo. Mas Mas eu acho que vai ter um momento de discordância aí. vai é. ter. Mas é inclusive assim, uma questão que atleta Renan Lodge, quando ele vai recuar uma bola para o goleiro, corre, pressiona, porque teve Copa América que ele entregou assim, hein? Caim ficou feliz, né? Teve O Di isso, Maria fez boa. o erro do Renan Lodge lá Nem de lembrado uma disso. seleção contra a Argentina. Lucas Romero contra Alan Franco, primeiro volante. Lucas Romero. O Alan Franco é uma peça importante para esse time do Atlético, para atuar até em mais de uma função, mas o Romero acrescenta mais ao Cruzeiro e tem acrescentado mais no ano de 2026, inclusive com participações em gols, né? Romero, para mim, dos jogadores de linha do Cruzeiro até então no ano, é o que consegue ser mais regular. Então, Lucas Romero. Lucas Romero. Poupa tempo? Poupa tempo. Poupa tempo. Eu acho que tanto com bola quanto sem bola, o Lucas Romero entrega mais, mas também acho o Alan Franco um jogador bem competente. Lucas Silva ou Maicon? Eu acho que é aí que vai pintar a discordância. Eu até falei que o Lucas Silva, para mim, melhorou nos últimos jogos, mas pode gerar mais confiança. O Maicon não está no seu melhor nível no Atlético, mas já tem sido uma peça interessante, que vem até numa boa sequência de jogos. O confronto dele, no geral, contra o América foi interessante. Tem sido um cara cada vez mais influente também no aspecto ofensivo, então meu voto vai no Maicon. Com uma certa tristeza. Não sei se o Caio acho que esperava de mim ou de você, Caramujo, essa discordância, mas eu vou ter que escolher o Maicon. Acho que o Lucas Silva melhorou para mim, tá? Nos últimos jogos ali, os dois contra o Pouso Alegre e até o confronto contra o Corinthians. Mas o Maicon parece estar melhor há mais tempo do que o Lucas Silva. Assim, eu vou votar no Lucas Silva só para ser diferente, porque eu acho que o Lucas Silva tem jogado melhor, e assim, eu acho o Maicon um jogador que, eu não sou fã, viu, inclusive não queria o atleta Maicon no Cruzeiro, não é um jogador que me agrada muito, mas o Maicon já ganhou aqui, mas meu voto seria no Lucas Silva, só para deixar registrado. Eu acho que o Lucas tem jogado bem essa temporada, tá um pouco mais ligado nos jogos, eu acho que esse é um ponto imprescindível para ele, assim, quando o Lucas Silva está focado, está mais atento, ele consegue ser um jogador a fazer a diferença. Nessa meia direita, Christian ou Vitor Hugo? Gosto muito do Christian, mas tem uma diferença considerável de temporada do Christian para o Vitor Hugo. O Vitor Hugo está à frente do Christian nessa temporada, bem à frente. Eu não acho que existe essa distância de jogador por jogador. Eu até acho o Christian mais jogador do que o Vitor Hugo. Mas o que os dois fazem até então em 2026 dá a sensação de que o Vitor Hugo é muito melhor, né? Não é o caso, que o Christian consiga reverter isso quanto antes, mas meu voto vai no Vitor Hugo. Meu voto também vai no Vitor Hugo, porque eu vejo ele como o segundo melhor jogador do Atlético no ano. Só perde para o Everson. E não me surpreende, de verdade, ele está fazendo uma boa jornada com a camisa do Atlético Mineiro, porque ele é um jogador talentoso, é um cara jovem ainda, mas eu concordo muito com o que o Caio disse, acho o Christian mais jogador, mas nesse momento, né, já que o nosso critério é ano, eu escolho o Vitor Hugo aí. Eu fecho com vocês, também acho que o Christian está devendo um pouco em 2026, né? Um pouco não, está devendo bastante já, porque não está conseguindo voltar a jogar no melhor nível ainda. Mas vai voltar, viu? Acho que durante o Brasileiro aí, ele vai se encontrar, especialmente quando o Cruzeiro tiver acertado a preparação física. Cruzeiro bem fisicamente, o Christian vai ser um jogador determinante. Na meia esquerda, Gerson ou Scarpa? Disputa legal também, né? Mas olhando a temporada, Gustavo Scarpa, jogador que ainda oscila, mas que já teve suas participações importantes, inclusive no clássico contra o Cruzeiro. Achei que ele entrou muito bem no segundo tempo, poderia perfeitamente ter feito com que o Atlético ganhasse por um placar mais expressivo, né? Dentro do Campeonato Brasileiro já teve participação em gol, foi importante contra o Palmeiras, ainda mais importante contra o Remo, quando dá uma participação direta. Contra o América apareceu bem na semifinal no primeiro jogo, né? Ele que dá assistência para o Dudu abrir o placar. É um cara que
talvez até por questão de adaptação, tá conseguindo ser mais impactante do que o Gerson, né? O Gerson é mais jogador do que o Gustavo Scarpa, mas o ano até então do Scarpa é melhor, então o meu voto fica no atleticano. Ah, cara, de verdade, assim, eu acho que o ano do Scarpa é bom, mas eu tenho gostado do Gerson. Eu sei que o Gerson pode mais com a camisa do Cruzeiro, tá? Mas eu tenho gostado do Gerson, acho que é um jogador aí importante. Eu confesso que nessa aí eu posso estar sendo clubista? Posso, mas eu vou votar no Gerson. Seja clubista, gostamos do clubismo aqui, mas eu vou no Scarpa porque eu acho que o Gerson, assim, ele foi uma contratação cara demais, sabe? E assim, quando você contrata tanto num cara como esse, eu sei que ele não vai fazer gol todo jogo, mas até o momento é uma assistência só, né, no jogo contra o RT. Eu acho que o Gerson tá precisando entregar mais número, e o Scarpa tem aí 5 participações em gol na temporada, né? Então, e uma delas um clássico, inclusive. Então, acho que no final das contas, o Scarpa hoje tá jogando mais, embora eu ache o Gerson um jogador bem melhor que ele. Mas a temporada do Scarpa acho que está sendo mais proveitosa. Matheus Pereira ou Reinier? Aí é um mundo de diferença, uma Poupa via tempo. láctea de diferença, né? Matheus Pereira por muito. Isola o Renier, isso aí, gostei do jeito que você foi com a seta. Mandou para longe. Não vamos provocar, não, vai que esse corno faz gol na gente. Pois é. Mas aqui o Matheus Pereira tá a algumas léguas de distância, né? É na minha opinião, o melhor jogador do Cruzeiro no ano. E aí, no comando de ataque, Caio Jorge ou Hulk? Hulk é um cara muito decisivo em clássicos, né? Mesmo em baixa, conseguiu ser importante para o Atlético vencer na primeira fase, mas o Caio, mesmo com problemas físicos, ainda está à frente do Hulk, com números bem legais. Então, fico com Caio Jorge. Eu também escolho o Caio Jorge. Acho que o Caio Fábio levantou aí um ponto que tem que ser muito levado em conta na análise. Apesar do nível físico não estar no seu 100% e o Cruzeiro coletivamente não criar boas situações para o Caio Jorge, ainda assim o Caio Jorge tem conseguido deixar seus golzinhos, deixar ali, colocar o time em boas situações. Então, o Caio Jorge. Inclusive, assim, nessa questão de ser decisivo, os dois, né, têm um bom retrospecto em clássicos. O Hulk tem muitos gols marcados contra o Cruzeiro e o Caio Jorge também tem um bom número contra o Atlético. São 7 partidas do Caio até o momento, na verdade 6 pelo Cruzeiro e 4 gols, tá? Ele teve ainda uma assistência, né, naquele jogo que ele foi expulso. Então, acho que o Caio Jorge ganha a disputa no comando de ataque e assim a gente tem um cara a cara equilibrado, ó. Everson no gol, Sim. Juan e Vidalba, William Kaique. Romero, Maicon, Vitor Hugo, Scarpa, Matheus Pereira e Caio Jorge. 6-5 para o Cruzeiro. Então significa que é 1-0 para nós, campeão? Amém, que assim seja. Amém. Inclusive, não vou nem entrar na questão dos palpites aqui, porque eu acho que todos nós temos apenas um palpite, né? Cruzeiro campeão mineiro. É isso, né? É claro, com certeza. Tem drama. Se for para ganhar de 1-0, 2-1, ganhar nos pênaltis, do jeito que for, gente, nós só queremos que o Cruzeiro seja campeão mineiro. Cruzeirense não torce contra o Cruzeiro, tá? Nem que seja para derrubar técnico. Ganha do Atlético, depois derruba o técnico, tá? Porque 1, 2 joga, aí troca o técnico, tá bom? Todo mundo fechado aí nessa vitória do Cruzeiro. E claro, né? O cenário ideal é que o Tite consiga encaixar o trabalho, até porque aquele treinador que o Cruzeirense queria não tá mais disponível. Considerações finais, amigos? Só mandar um abraço aí para a galera que nos acompanhou. Pedir o like também, né? Dê o like, compartilhe, se inscreva no 6-1, nesse canal tão gigantesco de tanto respeito para com o torcedor cruzeirense. E vamos firmes, juntos na torcida para o Cruzeiro ser campeão mineiro e que isso realmente signifique um divisor de águas na temporada, né? Tem muita gente, até dentro do clube, que está achando que isso pode acontecer. Tomara que eles estejam certos. É isso, eu acho que da minha parte também é agradecer vocês dois, né? Mais uma vez, é sempre bom estar aqui. Pedir para a galera deixar o like, compartilhar com a rapaziada o nosso pré-jogo e vamos lá, né? Todo mundo com a energia positiva, pensando no Cruzeiro conquistando o título. A gente sabe que você pode ter sua divergência com o jogador X ou Y, com a diretoria, com
com o treinador, acho que isso é natural, assim, todo mundo vai ter, nem todo mundo vai ficar 100% feliz com tudo que o clube faz, acho que isso até é impossível, mas a gente tem que estar sempre torcendo pelo bem do Cruzeiro, e o Caio falou muito bem, né, que isso sirva como esse divisor de águas, que lá dentro é o que eles tratam, né, esse Mineiro pode ser um divisor de águas, então que eles tenham capacidade de conquistá-lo e transformá-lo também nesse divisor de águas, que o Cruzeirense possa ter um restante de temporada mais tranquilo do que esse início. É isso, meus amigos. Eu que agradeço vocês, Caio e Pedro, aqui, abrilhantando, inclusive. Já me arrisco a dizer, tá? Sem falsa modéstia. É o melhor pré-jogo que você vai ver da final do Campeonato Mineiro, tá? Pode ver os outros. Esse aqui é melhor, eu garanto para você. Não esquece de deixar o like, se inscreve aqui no 6x1. E depois do jogo, né? Terminando a partida, tem live aí no 6x1 para a gente falar sobre o que foi essa grande decisão de Campeonato Mineiro. Beleza? Valeu então a todos, um abraço e é nóis, hein? Vamos, Cruzeiro, ganha, pelo amor de Deus!